Olá, amigo internauta que nos acompanha, uma boa noite. Eu falo neste momento no escritório de advocacia do doutor Marco Aurélio e o doutor Fernando Valadares, onde eu venho repercutir sobre o caso daquele rapaz, do Daniel Francisco Lopes, que foi envolvido em uma ocorrência no final de semana. A informação inicial é de que ele havia sequestrado o filho. Vamos ouvir. O Daniel, ele se dispôs a falar com a nossa reportagem através de uma videochamada. O Daniel está conosco. Daniel, boa noite. Boa noite, Marcelinho. Ô, Daniel, relata pra gente, por favor, o que aconteceu naquela ocorrência, o ocorrido naquele dia em que você está sendo acusado de ter sequestrado o próprio filho. O negócio foi o seguinte, eu tinha falado com o pai da mãe da criança que nós tínhamos combinado dele trazer a criança para mim ver toda vez que eu pedisse. Ele falou que ia trazer a criança para mim ver. Aí eu mandei mensagem para ele, pedi uma foto, ele não me respondeu. Aí eu falei com a mãe, falei que queria ver a criança. Aí ela falou que eu podia ver a criança. Aí eu fui lá para ver a criança, fui só para ver ela, entendeu? Aí bati no portão primeiro e chamei. Aí a mãe dela começou a me xingar tudo, falando que o meu filho não estava lá, sendo que a mãe falou que ele estava lá. Começou a me xingar tudo. Aí falou que eu não ia ver ele. Foi onde que eu dei uma crise de surto. Como é que eu não vou ver o meu filho, que tinha mais de 15 dias que eu não via ele? Já tem, Eu só queria ver. já tem alguma situação jurídica com relação à guarda do seu filho? A mãe tem a guarda, você tem a guarda, você pode ver ou não? Como é que está essa situação? Não tem nada jurídico ainda. O Daniel, você tem ciência do que aconteceu e das sanções que você pode sofrer, do crime que você cometeu? Cara, falar pra você que eu nem lembro direito o que aconteceu. Eu tava no surto, nem lembro. Mas eu falo assim, Eu, das consequências de ter ido à casa da sua ex, de ter arrombado ali a porta, houve ameaça? não, não houve ameaça. Eu só queria ver o menino. Ok, depois do ocorrido, você saiu do local e aí até você foi procurado pela polícia. Hoje, o seu advogado falou a nossa reportagem, daqui a pouco ele vai falar conosco, ele disse que até tentou te apresentar numa delegacia. Você está disposto a se apresentar e a prestar esclarecimentos do que aconteceu? Sim, eu falei com ele que era ter ido desde ontem. Aí ele foi lá e parece que não deu certo de eu me entregar, que marcou para amanhã. Mas você tem consciência dos seus atos. Tem e tô arrependido do que fiz. Tá certo. Daniel, muito obrigado, viu? De nada. Obrigado aqui ao Daniel. Vou vir aqui o doutor Marco Aurélio. Doutor Marco Aurélio, boa noite. Boa noite, Marcelinho. Boa noite, internautas. Doutor, como é que fica essa situação? Quero saber a situação do Daniel com relação ao que ele está sendo acusado de ter sequestrado o próprio filho. Isso aconteceu legalmente? A lei diz que o pai pegar o filho é sequestro? No meu entender, na minha visão, não. Pai e mãe não sequestra filho. No meu ver, não. O que pode acontecer, muito forçando ali, talvez o surtamento de incapaz. Mas como não tem guarda definida, o juiz não determinou a guarda para ninguém, não tem regulamentação de visita. E tem a guarda de fato e a guarda natural. A guarda de fato e a guarda natural é dos pais, é de ambos os genitores, né? Não é só da mãe em si. Aí fica até um alerta para as genitoras já tentar regularizar a guarda até mesmo na própria gestação. Você vê que não dá certo, já entra com as medidas judiciais na própria gestação, que evita muitas coisas, né? Mas na visão da defesa não houve sequestro, não tem que se falar em sequestro. Talvez sim, pegou a criança na casa da genitora à força, mas não vemos como sequestro. Tem consciência dos crimes que cometeu?
ter ido à casa dela, ter pego a criança à força, ter ali um arrombamento, tem uma ocorrência registrada de lesão corporal e violência doméstica. Isso. No próprio RAI que foi feito ontem, no domingo, está descrito lá como artigo 129, parágrafo 9, consumado e ameaça, né? Ainda tem todos os deprovamentos para ver. Tanto é que a visão da Polícia Civil é a mesma defesa, que senão a Polícia Civil já tinha enquadrado ele como sequestro. Deixa eu complementar aqui com o doutor Fernando Valadares, ele também fala na nossa reportagem com relação a este caso. Como é que vai ficar, o doutor Fernando, a situação agora do Daniel Francisco Lopes? Ele pode ser preso se ele for encontrado pela polícia? Ou existe algum mandado de prisão para ele? Qual que é a situação? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Gostaria de definir essa situação da possibilidade da prisão dele. No atual momento, não se tem notícia da continuidade de buscas realizadas, né, contra o Daniel. Então, na prática, a gente entende que a equipe que faz essa busca, desde o momento que ela é substituída, desde que não haja uma determinação da delegada ou da delegacia, a gente não entende que ele esteja em flagrante. Portanto, fazendo a apresentação dele, a gente entende que não existe motivo para estar ocorrendo essa prisão. Marcelo, eu gostaria também de estar fazendo um adendo aqui ao que o meu colega falou. Sim, pois na internet a gente vê muitos casos semelhantes, casos em que as pessoas definem essa situação como sequestro. Como bem o Dr. Marco aqui falou, existe a possibilidade sim da configuração de um crime, de uma subtração de incapaz, que é o artigo 249 do Código Penal, que fala sobre isso, mas ele condiciona essa questão da configuração do crime desde que a pessoa que tem o poder do incapaz ela tenha uma lei que a dê essa guarda, ou então uma ordem judicial definida por um juiz. Outra situação que é possível constituir a configuração do crime é que o pai também esteja destituído do pátrio poder. Isso quer dizer que um juiz ele tem que ter definido isso judicialmente. Até o primeiro momento, a gente não tem nada juridicamente estabelecido nessa situação. Então, o pessoal ter configurado isso como sequestro é uma forma muito pejorativa, eu diria até mesmo para as outras situações. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento a essa situação, como o Dr. Marco falou, em casos como esses, que não tem como, a gente vê que não vai ter uma boa convivência entre os pais, as mães estão buscando resolver isso aí até mesmo durante a gestação. É o que a gente recomenda. Ok. Deixa eu finalizar aqui com o doutor Marco Aurélio. O doutor Marco Aurélio, eu quero saber como é que vai ficar essa situação a partir de agora com relação, né, com relação ao Daniel Francisco Lopes. Como é que vai ficar? Ele ainda vai ser apresentado? Ele pode ser preso? Qual que é a situação? Então, Marcelo, hoje, como você bem disse, eu tentei apresentar ele para a doutora, a delegada responsável pelo caso, só que a delegada está com muitos processos, as preferências, os flagrantes que ocorreram que tem gente presa. Então, por esse motivo, ela não pôde, por esse sobrecarga que ela está, ela não pôde receber ele hoje, mas já apresentei como advogado, já estou aguardando essa determinação para apresentá-lo na delegacia nas próximas horas. Lembrando, só não foi apresentado hoje porque a delegada não pôde recebê-lo. Ok, muito obrigado, doutor. Obrigado, Marcelinho.